E aí, moçada, tudo bem? Vamos falar agora dos desafios da União Europeia, ou seja, os problemas que esse grande mega bloco tem sofrido nos últimos anos, tá? Dentro desse desafio, nós vamos falar do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, vamos falar sobre a questão do espaço Schengen, também vamos estar falando sobre a questão das migrações e o processo de xenofobia que ocorre dentro do bloco e também os diversos movimentos nacionalistas e separatistas dentro da União Europeia, ok? Então, na verdade, quando você fala em União Europeia, nós automaticamente pensamos no mega bloco de integração, aparentemente tudo é lindo, mega maravilhoso, e não é bem assim. Tem problemas também, problemas políticos, problemas econômicos, problemas sociais, tá? Dentro desses problemas, nós vamos estar destacando, no caso, esses três grandes problemas e vamos estar falando um pouquinho do espaço Schengen, que também tem uma ligação direta com a questão de migrações, ok? Bom, se você não viu o vídeo anterior sobre a União Europeia, assista lá o vídeo de União Europeia primeiro para a gente dar sequência para falar sobre os desafios, tá? Primeiro veja o que é a União Europeia, como ela foi formada, e depois a gente vai estar vendo os desafios, ok? Então, se você não viu, vai lá e assiste o vídeo para dar continuidade, ok? Se você já viu, então você deve estar lembrado que nós falamos na nossa outra videoaula como que o bloco foi formado, né? Todo o processo de adesão dos diversos países, desde quando era a Comunidade Econômica Europeia até quando passou a ser chamada União Europeia após o Tratado de Maastricht. Vimos também que o bloco, no século XXI, que começa a partir de 2008, mas estoura a grande crise a partir de 2011, foi quando nós tivemos a grande crise na zona do euro, que foi um momento, tá, que diversos países dentro do bloco União Europeia passaram a ter problemas de endividamento, ou seja, países que de maneira geral gastaram muito mais do que arrecadavam. E dentro desses diversos países que enfrentaram crises, que também não deixou de ser uma consequência da crise de 2008, você deve estar lembrado que 2008 foi a crise mundial, quando houve a falência de vários bancos, instituições financeiras no mundo inteiro, que gerou uma recessão e uma crise no mundo inteiro. Os diversos países europeus que já vinham com processo de endividamento agravaram todas essas dívidas, agravaram todo esse problema de déficit público, ok? Dentro deles, os países que mais sofreram com o conflito, nós vimos que são os países, coloquei errado aqui, tava falando uma coisa e pensando outra, são os países do chamado PIGs, os PIGs. Olha, o que são os PIGs, pessoal? Os PIGs, que seriam chamados os porcos, como é uma forma meio estranha de ser chamado, mas PIGs, seriam os porcos, seriam 5 países que mais sofreram economicamente com a crise, que estourou na Europa, na chamada Eurozona. Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, sendo que o que mais sofreu foi a Grécia, ok? Todos esses países estão na zona do euro. Então, nós chamamos que essa crise, que aconteceu principalmente em 2011, é a chamada crise na zona do euro, que afetou, lógico, basicamente os 19 países que adotam o euro, como também afetou todos os outros países membros da União Europeia, que naquele momento eram 28 países, certo? E a partir do momento que você gera uma crise, você começa a ter problemas que muitas vezes em alguns lugares não era tão comum, Problemas como desemprego, o problema de acelerar migrações, porque aquelas pessoas que viviam em países, que de certa forma estavam passando por crises, migravam, já que a União Europeia tem a chamada livre circulação, migravam para outros países dentro do bloco que de maneira geral ofereciam maiores oportunidades. Então essa migração interna acelerou e isso de certa forma alguns países ou algumas pessoas de alguns países começaram a se sentir incomodadas. Dentre eles, nós vamos ter quem? Nós vamos ter o Reino Unido e a Grã-Bretanha com destaque para a Inglaterra, certo? Aí o que acontece?
dentro desse processo de desemprego, desse processo de imigrantes e refugiados chegando, né? Nós vamos falar da crise dos refugiados, principalmente a partir de 2011, ao mesmo tempo que a gente estava tendo a crise na zona do euro, 2011 iniciava a Primavera Árabe, né? Que vai desencadear uma série de guerras, perseguições políticas e religiosas em países do norte da África e Oriente Médio, e que muita gente vai migrar para a Europa, né? Então essa chegada desses imigrantes, desses refugiados em alguns lugares, inclusive na Inglaterra, começa a despertar movimentos de discursos nacionalistas, né? Tipo, cara, por que nós temos que pagar a conta de quem tem problema, como no caso os PIGs? Por que nós temos que receber essas pessoas no nosso país? Né? Por que nós temos que atender a necessidade de um refugiado sírio, de um refugiado afegão, de um refugiado da Líbia, da Somália, de onde for? Né? E aí começa a crescer esses movimentos e esses discursos nacionalistas, certo? Esses discursos nacionalistas, de maneira geral, são discursos xenófobos, ou seja, são discursos de pessoas que defendem o quê? Defendem o país para aquelas pessoas que vivem, que nasceram ali, mas não querem atender a necessidade de quem está chegando, né? E aí, dentro desses movimentos que começam a ocorrer a partir, principalmente de 2015 no Reino Unido, tá? Nós tivemos uma eleição para o primeiro-ministro, né? Que vocês sabem que no Reino Unido da Grã-Bretanha existe a rainha Elizabeth e tem a eleição do primeiro-ministro. E um dos candidatos disse que se ele fosse eleito, certo? Ele daria o direito da população britânica a escolher se queria continuar ou se não, se queria sair da União Europeia. E ele venceu, né? James Cameron, ele venceu. E aí, como ele venceu, né, como primeiro-ministro, ele colocou em prática aquilo que ele tinha prometido, certo? E aí o que aconteceu? Em 2016 aconteceu um referendo. Você sabe que um referendo você vota sim ou não a uma pergunta, certo? E nesse referendo, tá, colocava o seguinte: você quer sair, quer que o Reino Unido da Grã-Bretanha saia da União Europeia ou que permaneça? Né? E aí o que aconteceu, pessoal, né? 2016, há 4 anos atrás, talvez vocês não vão se lembrar muito bem, mas tudo indicava que a população, a maioria, votaria para o não, ou seja, para a permanência do Reino Unido dentro da União Europeia. Como o voto ele é facultativo, não é obrigatório, aquelas pessoas que de maneira geral elas votariam para o não, para permanência, né? Não para saída, mas para permanência, no caso do Reino Unido dentro da União Europeia, muitos não foram votar, né? E todos aqueles que defendiam o quê? A saída, né, do Reino Unido foram em peso votar, né? Então, muitos especialistas falam que o próprio governo e as pessoas que faziam toda a divulgação do não, da permanência do Reino Unido na União Europeia, eles falharam porque eles subestimaram o poder do outro grupo que movimentava para o sim. E aí o que aconteceu? 51,9%, quase, né? Quase pau a pau, tá? O que aconteceu? Um pouco mais da metade deu para a saída. A partir do momento que teve a saída, que nós chamamos de Brexit, né, que seria o movimento da saída do Reino Unido da Grã-Bretanha, tá? Começa o processo de saída do país do bloco. Esse país, pessoal, o referendo aconteceu em 2016, quando foi aprovado, e eles tinham o prazo até 2019, tá, para a saída. Só que esse prazo foi adiado por 3 vezes. Cada vez que o prazo chegava, alguma coisa acontecia, eles pediam para adiar o prazo. Aí quando chegava o prazo de novo, pediam para adiar. Então, na verdade, eles tinham... O referendo foi... Cuidado com essas datas, tá? O referendo foi em 2016. Aí eles tinham 3 anos para fazer o processo de saída. Por quê? Porque você deve estar lembrado
que o Reino Unido, pessoal, quando que o Reino Unido entrou na União Europeia? Em 1973. Então, desde 1973 até 2016, todos os contratos, todos os acordos, tudo era feito dentro do bloco. Então, você teria que refazer, redistribuir, retomar uma série de acordos, porque agora você tem que sair daquelas regras, certo? Detalhe, não esquecer que o Reino Unido nunca adotou o euro como moeda padrão, sempre permaneceram como a Libra, ok? Aí o que aconteceu? Pessoal, eles tinham 3 anos para fazer a saída, não conseguiram. Na verdade, eles não só adiaram 3 vezes, como trocaram de ministros. A Theresa May, né, que passou a ser aquela que iria fazer todo o processo de transição. O referendo não foi no governo dela, tá? Mas ela foi eleita para fazer o processo de transição da saída do Reino Unido. Não conseguiu fazer esse processo, várias tentativas e ela não conseguiu, até que o ano passado, em 2019, ela renunciou. Acho que vocês devem estar lembrados daquela imagem que ela chora e tal, e ela renuncia, dizendo que ela não conseguiu fazer a transição. E aí você vai ter uma nova eleição, e quem vai ser eleito, né? Boris Johnson vai ser eleito o novo ministro em dezembro de 2019, certo? Onde o Boris Johnson era um das lideranças da saída do Reino Unido, do Brexit. Então, na verdade, a Theresa May entrou para fazer esse processo de transição, todo o governo dela foi de muita polêmica, não conseguiu, renunciou, e aí vai ser eleito, né, o conservador Boris Johnson, tá? Onde ele defendeu e ele participou do Brexit, da saída, ok? Muito bem. Ele vai, na primeira tentativa, ele não vai dar certo, ele vai ser, vamos dizer assim, vai ser voto vencido no parlamento, só que ele consegue negociar e oficialmente, guarde isso, porque pode aparecer na sua prova, no dia 31 de janeiro deste ano 2020, tá? Ó, quase 4 anos depois, oficialmente o Reino Unido sai da União Europeia, certo? Então, hoje, tá? O Reino Unido não é mais membro da União Europeia, porém, preste atenção, ó, 31 de janeiro foi a saída. Alguns comemoraram, outros ficaram muito entristecidos, certo? Mas oficialmente agora o Reino Unido não é mais membro da União Europeia. Então, de 28 países que formavam a União Europeia, hoje a União Europeia é formada por 27 países, ok? Só que tem um detalhe, eles têm 11 meses, ou seja, eles têm até o final, até dezembro, até 31 de dezembro de 2020, tá? Para fazer todo o processo de efetivar a saída. Já saiu, não tem como voltar atrás mais. Mas agora eles têm que legalizar uma série de coisas, como por exemplo, muitos europeus migraram para a Inglaterra para trabalhar, até mesmo porque lá se ganha em libra, vale muito mais do que o euro, né? Então, como que vai ficar a relação dessas pessoas que estavam lá? Né? E as pessoas que já moram lá e não são britânicos? Né? Como que vai ficar as relações de trocas? Como vai ficar a distribuição de alimentos? Porque isso aqui são formados por ilhas. Como que chegam os alimentos? Então, eles têm 11 meses, já se passaram boa parte do ano, até dezembro de 2020, agora desse ano, para que realmente saia. Então, a partir de 1º de janeiro de 2021, tem que estar tudo pronto. Se vai acontecer, nós não sabemos. Ok? Segunda coisa, vocês sabem que quando eu falo em Reino Unido, eu estou falando de quem, pessoal? Eu queria a atenção de vocês. Reino Unido, eu estou falando de quem? Da Inglaterra. Então, ó, Reino Unido eu falo Inglaterra. Nós temos País de Gales. Nós temos a Escócia. E nós temos a Irlanda do Norte. Ok? Então, quando você fala Reino Unido da Grã-Bretanha, você está falando desses 4 países, Inglaterra, País de Gales
Escócia e Irlanda do Norte. Então, que seria mais ou menos, né, no mapinha assim, ó, eu teria a Inglaterra aqui, que pegaria quase dessa área aqui, ó, a Inglaterra. Aqui eu teria País de Gales, nessa partinha. Ao norte eu teria a Escócia e ao norte desta ilha, que é a ilha da Irlanda, eu tenho ao norte a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e ao sul é o país Irlanda, ok? Muito bem, aí vem um problema. Qual é o grande problema e o grande desafio? Que sempre foi o grande problema da negociação da saída. Ora, a partir do momento que eles estão saindo da União Europeia, eles estão saindo do livre comércio, certo? Então eles não vão ter mais livre circulação de pessoas, capitais, serviços e mercadorias, ok? Só que tem um problema. E aqui, ó, como é que eu vou fazer entre a Irlanda do Norte e a Irlanda? Como é que eu vou fazer como que eu vou evitar? Por quê? Porque nós vamos ver agora que existe um problema, ó, de décadas e décadas e décadas de conflito na Irlanda do Norte. Movimento separatista da Irlanda do Norte em relação ao Reino Unido. Então, depois de muitos conflitos entre Irlanda e Irlanda do Norte, foi fechado um acordo que teria uma livre circulação entre os irlandeses, até mesmo para não agravar o conflito entre Irlanda do Norte e Irlanda. E aí gerou agora um problema. Como que vai ter a circulação de mercadorias? Porque é fronteira seca. Como é que você controla isso? Ora, se a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido e o Reino Unido saiu, né, da União Europeia, como é que um produto vai entrar aqui sem taxas? Certo? Então, se entrar aqui, poderia estar entrando aqui. Aí o que ficou estabelecido? O que o Boris Johnson conseguiu junto com a União Europeia? Conseguiu que nessa área aqui, ó, que é a Irlanda do Norte, apesar de fazer parte do Reino Unido da Grã-Bretanha, aqui vai continuar existindo o livre comércio, certo? Então, a Irlanda do Norte não faz parte da União Europeia, mas ela vai estar seguindo uma série de regras de antigamente, quando o Reino Unido fazia parte. O resto não, porque como é uma ilha, a ilha da Grã-Bretanha, é mais fácil de você controlar. Agora, aqui o problema está entre esses dois países. Então, cuidado com isso, tá? A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido da Grã-Bretanha e está fora da União Europeia. Porém, o acordo fechado é que aqui, na divisa, na fronteira entre Irlanda e Irlanda do Norte, ainda vai continuar existindo esse livre comércio, tá? Até quando ainda não sabemos exatamente. Tranquilo? Então, cuidado com o Brexit, é uma coisa que sempre pode estar caindo e fazendo muito relações dele com a participação da União Europeia. Tranquilo? Bom, um outro desafio, né, que existe dentro da União Europeia é o chamado espaço Schengen. Esse espaço Schengen caiu muito em provas, em várias provas, principalmente nos anos de 2015, 2016, 2017, que foi quando estourou a questão de imigrantes e refugiados vindo para a Europa. Então vamos entender? O que é o espaço Schengen? Na verdade é um acordo que foi assinado em 1985, nem existia a União Europeia ainda, onde esse acordo criava uma livre circulação de pessoas, ou seja, qualquer cidadão europeu ou turista que foi aceito dentro de um país europeu teria essa livre circulação. Então, por exemplo, eu vou viajar, por exemplo, para a Europa. Ora, se eu chego, por exemplo, em Portugal, passo pela imigração, carimbo meu passaporte, que eu preciso de passaporte para chegar na Europa, carimba meu passaporte, apesar de não ser uma cidadã europeia, como eu tenho o visto de um país que faz parte do bloco, eu tenho uma livre circulação entre os países que fazem parte do espaço Schengen, certo? É como se eu estivesse saindo de um estado para outro, ok? É lógico que eu, como turista, em alguns momentos eu vou ter que mostrar meu passaporte, ok? Mas se o cara for um cidadão europeu, ele não precisa de passaporte, ele não precisa de documentos que permita que ele entre ou saia no país, ok? Só que tem um detalhe, esse espaço Schengen, ao mesmo tempo que sempre foi muito positivo
porque integrou mais o bloco e os países, ele começa a virar problema quando os imigrantes refugiados começam a ir para lá, em maior número. Por quê? Porque se um refugiado pisa numa Grécia ou pisa numa Itália, que são países que fazem parte do acordo ou do espaço Schengen, significa que esse refugiado ele vai ter uma facilidade de se deslocar dentro da Europa. E aí vem o problema. Muitos países, muitas pessoas que vivem nesses países não querem receber esses imigrantes refugiados, certo? E aí começa a ter problemas de xenofobia, de aversão, né? Vários fatos que nós já vimos em relação à aversão total ao estrangeiro, ok? Detalhe importante, quantos países hoje fazem parte do espaço Schengen? 26 países. Desses 26, preste atenção nisso aqui, preste atenção. Em 97, a União Europeia entrou. Então, a União Europeia abraçou o espaço Schengen. Ora, 97, eram quantos países que formavam a União Europeia? Eram 28. Desses 28, dois que eram países da União Europeia, certo? Mas não pertenciam ao espaço Schengen, que seria, no caso, a Irlanda e o Reino Unido. Então, o Reino Unido e a Irlanda, esse aqui, e o Reino Unido da Grã-Bretanha, não fazem parte do acordo de Schengen, mesmo sendo, até então, antes do Brexit, membros da União Europeia. Então, cuidado com isso. Não quer dizer que todos os países da União Europeia fazem parte do acordo de Schengen. Aí você fala assim, Celilza, mas agora saiu o Reino Unido, então não faz parte. Então eu posso dizer que toda a União Europeia faz parte do espaço Schengen? Não, porque a Irlanda continua sendo um país da União Europeia e não adota o acordo de Schengen. Cuidado. Mas também tem países que não pertencem à União Europeia e que fazem parte do espaço. Exemplo, Noruega, Suíça e Islândia, que é uma ilha, né, e é um país europeu. Esses três, Noruega, Suíça e Islândia, eles não são membros da União Europeia e fazem parte do acordo de Schengen. Então, cuidado com isso. Fala, ai meu Deus, é muito nome. Eu sei que é muito nome, galera, mas muitas vezes você perde uma questão porque você esqueceu de algum determinado país. Então, o que é fácil de você lembrar? Espaço Schengen, você lembra de que? Livre circulação de pessoas, certo? Que vai englobar a União Europeia hoje, tá? União Europeia fora a Irlanda. Porque Reino Unido já tá fora mesmo da Irlanda. Além dos 27 países, né? No caso aqui, você tem países que não fazem parte, tá? Como, por exemplo, poderia colocar o Reino Unido, aí entraria no caso o Reino Unido, você colocaria no caso a Escócia, a Inglaterra. E aí no caso a Noruega, a Suíça e a Islândia, que não são membros da União Europeia, mas fazem parte do espaço Schengen. Então cuidado com isso, ok? Bom, como eu estava falando, a partir do momento que eu tenho um acordo que favorece e facilita o deslocamento de pessoas, eu começo a agravar a questão de imigrantes e refugiados. Vocês sabem que imigrante e refugiado não é exatamente a mesma coisa. Imigrantes são aquelas pessoas que chegam de livre e espontânea vontade em determinado país. Então, por exemplo, os imigrantes turcos que estão chegando na Europa, os imigrantes latinos que vão para a Europa, os imigrantes de diversos países da África que vão para a Europa, são imigrantes. Refugiados são aquelas pessoas que estão pedindo refúgio, proteção. São pessoas que estão fugindo de guerras, de perseguições religiosas, tipo Estado Islâmico, tá? Que a gente vai estar vendo isso. São pessoas que estão sofrendo de áreas de flagelo de fome, certo? E essas pessoas, né, esses refugiados que saíram principalmente do Oriente Médio, com destaque para quem? Aqui eu teria destaque a Síria, que é o país, segundo a ONU, segundo a ONU, é o país com o maior número de refugiados no momento, e a Afeganistão, por exemplo, como também eu tenho países da África, norte da África,
certo? Como, por exemplo, eu poderia citar aqui, ó, tá? Países que vêm, por exemplo, da região do Sudão, a região da Somália, Eritreia, certo? Que estão fugindo por diversas razões. E qual é a porta de entrada? Por onde que essas pessoas chegam? Ou via terra ou cruzando o mar Mediterrâneo e muitas vezes perdendo a sua vida, né? Porque cruzam aquele mar com aqueles botes infláveis super mega lotados, né? E que muitas vezes acontece acidente e várias pessoas morrem. Qual é a porta de entrada? Ou é a Grécia ou é a Itália. Ok? São os dois países que, de maneira geral, é a porta de entrada desses grupos. E aí, entrando pela Grécia ou na Itália, de certa forma, até mesmo pelo espaço Schengen, facilita essas pessoas se deslocarem e irem para outros países, onde o grande objetivo, geralmente, deles é chegar até a Alemanha, tá? Que é o país mais desenvolvido da Europa. Ok? Bom, também, além dessa questão da migração, né, nós temos a questão de movimentos nacionalistas e separatismo, né? Vários movimentos. Aqui eu destaquei aqui, tá? Os 4 mais importantes. Na Espanha, nós temos 2 movimentos separatistas na Espanha. Nós temos o movimento separatista do País Basco e da Catalunha. Na Irlanda do Norte é um movimento que existe, apesar de estar muito parado, mas existe esse movimento. E também na Escócia, que eu acho que esse movimento vai ressurgir. Então, primeiro, na Espanha. Quando você fala em Espanha, a gente fala em País Basco, que fica mais, no caso, a nordeste do país. É uma região, país de origem basca, ela tem uma nação, é uma nação basca, então ela tem um dialeto próprio, ela tem uma cultura, ela tem uma história, ela tem uma forma de viver que não é igual exatamente ao espanhol, certo? E no caso mais a sudeste da Espanha, eu tenho a região da Catalunha, que é uma das regiões mais ricas da Espanha, que é a região onde está a cidade de Barcelona, certo? Uma região super mega rica. Então vocês imaginam se o governo espanhol quer liberar a região da Catalunha. É lógico que não. Essas 2 regiões, o movimento separatista não é algo recente, é algo que há muito tempo já existe. No caso da região basca, o movimento de independência foi tão forte e tão violento que surgiu um grupo chamado ETA, certo? Esse ETA, que é no caso um grupo radical basco, que para tentar pressionar o governo espanhol a ceder à independência da região basca, eles faziam atentados terroristas, certo? Então o ETA é considerado um grupo terrorista, não tem nada a ver de islâmico, certo? Que em 2011, tá, eles assinaram um acordo de cessar-fogo, né, que não estariam fazendo mais nenhuma atividade, né, terrorista. E em 2018, oficialmente, o ETA deixou de existir. Então, hoje, oficialmente, o ETA não existe mais, deixou de existir a partir de 2018, ok? Mas isso não significa que todo o sonho de independência da região basca deixou de existir, ok? Segundo lugar, que é mais recente, a região da Catalunha. Como eu falei, é uma região, é uma nação catalã, tem todo um dialeto próprio, uma cultura própria, um modo de viver próprio, diferente. É uma região que fica entre a Espanha e a França, certo? E a Catalunha, em 2017, foi feito em 2017, pessoal, um referendo, onde a maior parte da população da Catalunha votou para a separação da Catalunha, né? Talvez você vai estar lembrado que em 3 anos atrás falava a Catalunha se separou da Espanha. Na verdade, foi feito um referendo perguntando se a população queria ou não a separação. A maior parte disse sim. Porém, esse referendo não foi reconhecido pelo governo espanhol e tudo foi abafado, inclusive as lideranças, tá? Em 2019, o ano passado, houve uma série de protestos novamente pressionando para a independência da região da Catalunha, tá? Agora, com essa questão do Covid, né, essas coisas dão vamos dizer assim, uma gelada no processo,
mas também é um processo de movimento separatista que não acabou. Então, falou em Espanha, você tem que lembrar da região basca e da Catalunha. Quando eu falo em relação à Irlanda, tá? É isso aqui, ó. Não esquecer de uma coisa importante, presta atenção. Quando eu falo a ilha Irlanda inteira, a maioria da população da ilha da Irlanda, ela é católica. A maioria da população da Irlanda é católica. Porém, quando eu falo só da Irlanda do Norte, aqui, quando eu falo da Irlanda do Norte, a maioria é protestante, tá? A maioria é protestante aqui na Irlanda do Norte, que é cristã protestante, né? Seguindo basicamente a religião da Inglaterra, ok? O que acontece? Você tem um movimento separatista, onde você vai ter uma disputa entre cristão católico e cristão protestante. Então é uma disputa entre cristãos, certo? Onde a minoria católica da Irlanda do Norte quer se separar do Reino Unido e se anexar à Irlanda. E nesse processo, né, de tentativa de separação, surgiu um grupo chamado IRA, Exército Revolucionário Irlandês, certo? Um grupo também que atuava por meio de atentados terroristas. Então é bom você lembrar disso. Terrorismo não é só país islâmico. Nós tínhamos o ETA, que era considerado um grupo terrorista, e o IRA. E em 2005, eles entregaram as suas armas, tá? Principalmente depois do 11 de setembro, onde eles alegavam que eles não queriam ser confundidos com os grupos fundamentalistas islâmicos, certo? Em 2005, entregaram as suas armas e recentemente houve eleições e teve candidato que representava o grupo do IRA que foi eleito democraticamente para representar o interesse dos irlandeses da região, ok? Então você falar em movimento separatista da Irlanda do Norte, você vai falar que é um conflito entre, não esqueça, entre católico versus protestantes, ok? E para terminar, o último, a Escócia. Cuidado aqui, ó. A Escócia faz parte do Reino Unido da Grã-Bretanha, certo? Certo. Aí o que aconteceu? 2014, há 6 anos atrás, aconteceu também um referendo, cheio de referendo, vocês estão vendo, né? Aconteceu um referendo. Qual foi a pergunta desse referendo? Você, escocês, vota para sim ou para não, para continuar sendo membro do Reino Unido da Grã-Bretanha? Então, você quer continuar, quer que a Escócia continue sendo um país do Reino Unido da Grã-Bretanha? Sim ou não? Tá? E a maioria, muito próximo a quase isso aqui, tá? Deu em torno de uns 50 e poucos %, deu para que a Escócia permanecesse no Reino Unido da Grã-Bretanha. Então preste atenção nisso, preste atenção. Olha aqui para mim. 2014, houve um referendo onde o escocês foi votar se ele queria, a opinião dele, que a Escócia permanecesse fazendo parte do Reino Unido da Grã-Bretanha ou que saísse do Reino Unido, certo? A maioria, uma pequena diferença, mas a maioria deu para sim, nós queremos participar do Reino Unido. Ok. Só que aí o que aconteceu? Isso foi em 2014. 2 anos depois, teve o referendo da saída do Reino Unido da União Europeia. E muitos escoceses se sentiram traídos, porque eles afirmam que eles votaram para a permanência da Escócia no Reino Unido da Grã-Bretanha desde que o Reino Unido continuasse dentro do bloco, União Europeia, certo? Agora houve um referendo e saiu. Então existe sim um movimento de ter um novo referendo na Escócia para fazer exatamente a mesma pergunta, certo? Porque se esse referendo ocorrer novamente, que existe a possibilidade, e se a maioria falar que quer que a Escócia saia do Reino da Grã-Bretanha, a Escócia poderá voltar a ser ela sozinha, independente, um membro da União Europeia. Mas isso
cenas dos próximos capítulos. Ok, gente? Então, ó, perceba que a União Europeia, apesar de aparentemente parecer ser muito bom, uma integração linda e maravilhosa, tem vários problemas e vários desafios dentro do bloco. Ok, gente? Hoje a gente vai ficar por aqui e aí a gente se vê na próxima aula com outro conteúdo, tá? Um beijo, gente, e tchau, tchau!